Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos às nossas lives pela TV Galáctica, a quem eu agradeço muito por esta oportunidade, a Karen Rodrigues, ao Wagner Dorim, toda a equipe da TV Galáctica, a Clarissa, responsável pela logística, me pôr no ar aqui, pela estrutura, e principalmente a todos vocês que estão aí nos acompanhando, nos prestigiando, apoiando, participando deste trabalho, investindo, como sempre digo, o seu precioso tempo. Muito obrigado a todos vocês. E o tema de hoje é energia cósmica e energia telúrica. Primeiramente, existe uma pequena confusão que muita gente faz com respeito a essas energias, classificando-as de boas, de ruins, de leves, pesadas, respectivamente, em termos cósmicos e telúricos. Convém esclarecer o seguinte, que energia não tem sexo. Você qualifica com seus pensamentos, palavras e ações, e principalmente emoções, a qualidade de determinadas frequências. Agora, independente disso, existem veios cósmicos, veios telúricos, podemos chamar de meridianos, que, a exemplo dos meridianos que vascularizam de prana, de bioenergia, o nosso duplo etérico, nossos corpos, tratados pela medicina tradicional chinesa, o planeta, como ser vivo que é, também tem meridianos. Meridianos de uma natureza vibracional, X, e de uma natureza vibracional, Y. Meridianos que têm uma característica Yang, ou de simples polaridade, só isso, positiva, e os de característica Yin, negativa, em termos, repito, de polaridade. Meridianos que vêm do espaço até o planeta Terra, meridianos que saem do centro da Terra para a superfície, veios e veios de meridianos, como se fossem rios de energia, vascularizando todo o planeta e a sua superfície. Meridianos de natureza cósmica, de natureza de uma frequência alta, e meridianos de natureza telúrica, de uma frequência diferenciada. Os dois se complementam. Um relativos a energias sutis do espaço sideral, e outro, não questão de denso, mas de força relativa ao centro da Terra, ao núcleo de Gaia, respectivamente os meridianos de natureza cósmica e os meridianos de natureza telúrica. Muita gente se viciou no fato de que telúrico é sinal de negativo em termos pejorativos, em termos densos, em termos pesados, em termos de bem e mal, e não é nada disso, né? Existe a necessidade da complementação, do equilíbrio dessas forças. Existe a necessidade de quem lida com isso entender que a rede Hartmann, que é um desmembramento dos principais meridianos planetários que correm o planeta, todos eles têm linhas, as linhas Hartmann, por exemplo, as linhas Ley, são de vascularização energética do planeta e que tem a natureza de energia cósmica e tem a natureza também, alguns meridianos de natureza de energia telúrica, energia da Terra. Estamos aqui encarnados na terceira dimensão, num planeta tridimensional, que necessita, obviamente, de um puxão, de um aterramento, de um ancoramento. E isso se dá pelas energias telúricas, que formam um equilíbrio neutro quando elas são bem trabalhadas.
E esse equilíbrio neutro, fechando o triângulo, fechando a manifestação trina do divino, ele é o equilíbrio de forças necessário para tudo na vida. Determinados pontos de força são assim originados no planeta e também na nossa natureza, não somente no ser humano, mas no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Os cruzamentos dessas linhas de força, os vários cruzamentos, nessas interseções existem nódulos de energia nos nossos corpos, que são trabalhados pela acupuntura, pelo Doim, e no planeta, um meridiano, um veio de natureza cósmica e um outro veio de natureza telúrica que se cruzam, formando um vórtice de energia, um vórtice de força, que encontramos muito em cadeias de montanhas, determinadas jazidas minerais, planícies, determinados pontos de floresta, no fundo do mar, em localidades próximas a veios d'água e natureza, tem sempre cruzamentos de meridianos. E esses cruzamentos determinam, por si só, um locus, um local de uma natureza vibracional diferenciada. São para esses locais que muitos paranormais são atraídos, são para esses locais ou regiões em que temos um avistamento maior de objetos voadores não identificados. São lugares assim que observa-se a nível sutil uma aura de montanha ou de floresta muito mais forte, uma presença vibracional a nível dimensional muito mais evidente, e locais onde os antigos, por conhecerem esse mistério, por conhecerem a geografia sagrada, construíam seus centros de culto, seus templos, suas catedrais, seus dolmens, exatamente nesses veios e nesses centros de força, nesses pontos. E vale salientar, coisa que muita gente já sabe, mas lembrando, que no passado se sobrepunham as construções de templos sobre outros para justamente aproveitar essa amplificação do vórtice. Então, por exemplo, no Antigo Egito, os 14 principais templos são todos construídos em cima de vórtices de energia. Na época helenística, no Antigo Egito, algumas construções dos gregos foram em cima de templos antigos, egípcios, que, por sua vez, foram construídos em cima de nódulos de força. Assim como os templos gregos, romanos, e da Índia e de outros lugares, como, por exemplo, as catedrais góticas, que foram construídas em cima de cultos, ou regiões de cultos com dólmens celtas e nórdicos, germânicos, que foram ali colocados pelo veio de força e pelo ponto, pelo nódulo de força. Então, são locais onde o complemento das vibrações cósmicas e telúricas se dão. Quando você, por exemplo, vai num sítio desses, ou numa catedral dessas, ou num templo egípcio, antigo ou grego, eu mesmo constatei isso no Antigo Egito, no templo de Karnak e no templo de Luxor, onde ficavam os dois obeliscos que ladeavam as entradas, com um pêndulo ou com um dual rods, que são objetos radiestésicos, de medição radiestésica, eles registram justamente uma polaridade e outra polaridade em cada um dos lados da entrada. Aquele local é um ponto de força, foi trabalhado para uma vibração cósmica naquele ponto, ou seja, ela se manifesta num giro espiral destrógeno, horário, e o outro ponto, atravessando-se o portal de entrada. No outro extremo,
nós temos a mesma medição no pêndulo ou no dual rod, ou pela própria sensibilidade do indivíduo que estiver ali, num veio telúrico, um veio cósmico que emana energia para o cosmos e dela recebe, e o outro veio telúrico que puxa justamente a energia, ancorando-a no centro da Terra, e das energias que saem do centro da Terra. Tá? Ou seja, um expande, um é centrífugo, e o outro contrai, o outro é centrípeto. O centrípeto telúrico, eu mesmo medi, e outros tantos podem fazer isso, já fizeram. No outro extremo, como eu estava falando no portal, o giro do pêndulo, por exemplo, ele vai ao contrário do outro. Um giro numa espiral levógera, anti-horário. Assim como os cristais. Os cristais, eles podem crescer de forma destrógena ou crescer de forma levógena. Crescem no sentido horário e crescem no sentido anti-horário. O que dá justamente a característica, o tipo, a natureza do cristal e as suas consequentes variações, a partir da drusa ou a partir da peça, bipolar, biterminado, cristal macho, cristal fêmea, cristal arquivista, enfim, tudo a partir do crescimento do mineral na natureza, que está de acordo com o veio e ou o ponto de força e a sua natureza vibracional do local. Nós estamos sujeitos a isso o tempo todo. A natureza do seu empreendimento, a natureza dos seus objetivos, num determinado local, numa construção, pode estar alinhado ou desalinhado com o veio de força ou com o nódulo de força que esteja, porventura, naquele local. Por isso que nós vemos por aí, basicamente, muitos empreendimentos que naquele local dão muito certo e outros empreendimentos que naquele local não vigora de jeito nenhum. Tá? Depende da natureza energética do local. Isso não quer dizer que seja positivo ou negativo, ou bem, mal, muito menos isso. Significa justamente que existe uma questão sincrônica e harmônica daquilo que você empreende, que é a partir de uma força mental, um objetivo X, em sintonia, em harmonia ou não com aquele veio de energia no local. E isso é levado também para um âmbito mais psíquico, com respeito à própria natureza do ser humano e o do que ele consegue captar e emanar, uma vez que somos naturalmente emissores, transmissores e receptores, só que alguns emitem, transmitem melhor do que recebem, e vice-versa. Então, esta natureza de trabalho psíquico e psicomediúnico, por que não dizer, ou de uma sensitividade além do psicomedionismo, porque o psicomedionismo ele é registrado em alguns pontos de estimulação no córtex cerebral. Vibrações mais elevadas ou outra natureza, vamos dizer assim, de manifestação paranormal, uma frequência mais alta, atinge outras áreas do córtex cerebral. Então, existe uma diferença. Tá? É fácil rotular toda a questão para a psíquica como mediúnica, como psicomediúnica. Não, não é assim. Existem qualificações vibracionais. E dentro dessas qualificações vibracionais, nós temos um equilíbrio próprio nosso. Por exemplo, na anatomia oculta, no estudo e na constatação do nosso verdadeiro eu, veículos de manifestação, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, para simplificar.
Outra linha chama esse conjunto todo de perispírito, tirando o corpo físico. Enfim, questões de nomenclatura apenas. A questão é que a fisiologia humana real, ou a anatomia oculta, esotérica do ser humano, vai muito além do campo físico, do corpo físico. E dentro, por exemplo, dos estudos herméticos, são constatados, há milhares de anos, determinadas questões, vistas, por exemplo, no Antigo Egito, na Antiga Índia, na China, no Tibete, e na China até hoje isso vigora, na Índia também. Por exemplo, da natureza magnética e elétrica do ser humano, tem a ver com Yin e Yang, e tem a ver justamente com as questões cósmicas e telúricas. São variações de nomenclatura para o mesmo princípio. Por exemplo, o lado direito do corpo é magnético, o lado esquerdo do corpo é elétrico. A frente é predominantemente magnética e as costas predominantemente elétrica. A superfície da pele é predominantemente magnética. A parte inferior é predominantemente elétrica. E Yin e Yang é a mesma coisa. E isso é uma questão também relativa. A epiderme, ela é Yang em relação à hipoderme, que está debaixo. É a hipoderme Yin em relação à epiderme. Mas é Yang em relação ao músculo, que é Yin em relação à hipoderme. E o osso é Yin em relação ao músculo. E, nesse caso, o músculo é Yang em relação ao osso. Então, é uma questão relativa, o Yin e o Yang, e não confundir com forças cósmicas, forças telúricas, que têm a sua natureza vibracional definitiva, enquanto o Yin e Yang são dois pratos de uma balança que funcionam de forma relativa, né? Dependendo das circunstâncias. Então, podemos transformar a natureza de determinadas vibrações por nossa ação mental total, integral, não só raciocínio. Então, voltando a tocar no ponto que é muito importante, não confundir ou não qualificar, não conceituar, não rotular energia cósmica como boa, como bonitinha, e energia telúrica como densa, malévola, prejudicial. Não. São duas variações de uma mesma natureza que estão em equilíbrio, se amalgamam e estão juntas, sendo complementares. E isso é muito importante. Como, por exemplo, a cor azul e a cor vermelha, que juntas, misturadas, dão violeta. Ou seja, dois pontos se unem para gerar um terceiro aspecto. Assim como dois meridianos se unem, se cruzam, para, nas suas interseções, gerarem um terceiro aspecto poderoso, vibracional. Essa é simplesmente a sétima lei do Kybalion, a sétima lei de Hermes Trismegisto, a sétima lei cósmica, que é a lei do gênero. Dois focos complementares que só funcionam juntos, gerando um terceiro princípio. Diferente da polaridade, que são dois extremos de uma mesma coisa. Quarta lei do Kybalion. Então, queridos, prestem atenção nesse processo, porque a nossa própria aura tem duas correntes de energia, uma vermelha e uma azul, uma girando no sentido anti-horário e outra girando no sentido horário. São correntes de força. Bom vidente vê isso. E, nesses pontos, só para complementar, de cruzamento de veios no planeta, os antigos conheciam muito bem e construíam, como já foi dito aqui, seus pontos aí.
Eu quero dizer que os grandes monumentos antigos, os grandes templos antigos no mundo inteiro, construídos sobre esses pontos de força, especialmente estruturas piramidais, as grandes pirâmides no mundo inteiro, sejam lisas ou escalonadas, são como pontos de acupuntura no planeta, vibrando e amplificando, dependendo da natureza daquela construção, aquele ponto de força, aquele veio de força. E a sua casa tem isso, porque temos variações e variações e variações, desmembramentos como vários galhos que saem de outros, a partir do tronco da árvore. Mini meridianos nas nossas casas, nas nossas residências. Um bom pêndulo feita, melhor dizendo, a medição de uma forma séria e concentrada, vai mostrar esses pontos e facilitar ou otimizar o que você pode até colocar ali. Se é um ponto bom para uma televisão, se é um ponto bom para um aquário, se é um ponto bom de colocar um cristal para anular qualquer energia densa que possa estar sendo avaliada e mensurada ali. Mas muita gente pega o pêndulo e roda com a mão. Isso não existe. Pêndulo você precisa colocar, no fio dele tem um ponto que você vai sentir mais à vontade, não é para pegar no extremo, tem um ponto, um lugar ali no meio do fio que você pega, segura o pêndulo, o fio do pêndulo, se concentre e procure não mover a mão, deixar ele o mais parado possível. E assim permaneça. E, com ou sem comando mental, ele vai começar a girar. E, de acordo com a sua vontade, ele vai mostrar num giro horário ou anti-horário, dependendo do que você determinar, a natureza daquela vibração. Ele vai registrar. Tá? Então, ele tem que girar sozinho para ter valor, porque você é o canal e ele vai girar. Se você girar, como muita gente faz por aí, pelo amor de Deus, né? Não é assim que se lida com pêndulo, com radiestesia e rabdomancia. Um bom tema futuro para a gente aqui, assim como outros que ainda vou complementar. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez. Obrigado, Karen Rodrigues, obrigado, Wagner Dorinho, obrigado, TV Galáctica, obrigado, Clarissa, que me põe no ar, e especialmente, mais uma vez, a vocês todos que aí estiveram nos acompanhando. Tenham uma boa semana, tudo de melhor para todos. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê, Tchau, tchau e Om Tat Sat. Muito obrigado.